Então, dando sequência à nossa aula sobre arrendamento mercantil, agora a gente vai ver quais são os procedimentos subsequentes. Então, na aula anterior nós vimos como que a gente faz o registro inicial, como que você, por qual valor você registra esse ativo, como que você divide as parcelas, como que você calcula os juros, ou seja, como que nós contabilizamos ou como nós reconhecemos esse ativo inicialmente na empresa. Mas esse contrato ele continua vigente, esse ativo entra em operação e quais são as operações seguintes? Qual é a mensuração ou quais são os ajustes nos valores desse ativo que eu faço na sequência? Então vamos ver isso nesta aula. Então, uma vez realizado o registro inicial do ativo, a mensuração subsequente será com base no método de custo. Então, sempre esse ativo que foi lá registrado por 37.182,62, ele vai ficar sempre registrado nesse valor, né? Porque a metodologia de mensuração subsequente desse tipo de operação é pelo método de custo, certo? Mas se tiverem se for aplicável outro modelo de mensuração, como valor justo de propriedades para investimento ou de reavaliação do ativo, aí isso vai acontecer pela característica do ativo. Aí vai ter um CPC específico, vai ter uma informação específica para aquela natureza do ativo. Que, como eu já disse na aula do ativo imobilizado, nem todo ativo pode ser reavaliado. O que é reavaliar um ativo? É atualizar esse o valor desse ativo em função da sua a valorização no mercado, como por exemplo um terreno. O terreno pode valorizar muito ao longo do tempo e ele fica com o seu valor defasado, então ele pode ser alvo de reavaliação. Mas são ativos específicos que podem ser reavaliados, então a gente sempre trabalha com a maioria. Então, a maioria dos ativos são registrados pelo método de custo e se mantém assim na subsequência. Então, quanto ao método de custo, ele faz com que o arrendatário mensure o ativo de direito de uso ao custo inicial menos qualquer depreciação acumulada e perdas por impairment, lembrando que perdas por impairment é a nossa próxima aula, e corrigido por qualquer remensuração do passivo de arrendamento. Então, a gente já vai ver o que seria uma remensuração do passivo de arrendamento. Então, esse ativo adquirido por meio de arrendamento mercantil, ele vai ser ajustado na contabilidade pela depreciação, uma vez que ele vai perdendo o seu potencial produtivo, pela perda por impairment ou redução ao valor recuperável desse ativo quando for aplicável, e se houver alguma revisão no contrato, pela remensuração da dívida que eu tenho nesse contrato, que tem o reflexo no meu ativo. O passivo, a minha dívida, deverá ir sendo aumentado para refletir os juros sobre o passivo, irá sendo diminuído para refletir os pagamentos do arrendamento e remensurado para refletir qualquer reavaliação ou modificações do arrendamento, correção monetária, variação cambial, por exemplo, ou refletir pagamentos fixos na essência revisados, que são pagamentos inevitáveis. Então você vai atualizando o seu passivo, incorporando os juros que vão acontecendo ao longo do tempo, vai diminuindo esse passivo em função das parcelas que você vai pagando. Então, isso acaba acontecendo naturalmente na subsequência dos registros do passivo. Falando do item C, algumas informações que podem causar essa modificação, essa remensuração de um passivo. Então, a mensuração é aplicável em razão de mudanças que possam vir a ocorrer no contrato ao longo do tempo. Quando que essas mudanças podem ocorrer? De repente, a empresa renegociou o prazo de arrendamento. Ela tinha feito um prazo lá de 5 anos e resolveu ficar 6, 7, 8 anos. Ou ela, no item 2, na avaliação da opção de compra do ativo subjacente, então ela tinha decidido não ficar com o ativo, mas ao longo do tempo ela resolveu mudar e quer ficar com o ativo no final do contrato. Então, esse contrato precisa ser revisto e o valor precisa ser atualizado. E nos valores que se espera pagar ou que se espera sejam pagos em razão de garantia de valor residual.
né? Então, se ela não ia ficar com esse ativo, ele não tinha valor residual. Então, se ela vai ficar com esse ativo, o valor da parcela pode mudar e automaticamente vai aparecer um valor residual lá no final do contrato. Então, é isso que a gente chama remensurar um passivo de arrendamento, quando algum item do contrato original ele é alterado. Com relação à depreciação do ativo, inicialmente a empresa A precisa definir. Então, a empresa A é a empresa que a gente está usando aqui como exemplo, a empresa que está arrendando, a arrendatária desse ativo, que está recebendo o ativo para usar na modalidade de arrendamento mercantil financeiro. Então, a empresa A precisaria definir se há ou não certeza razoável de que irá ficar com o ativo subjacente no final do contrato. Então, ela já precisa ter isso claro para ela poder saber como que ela vai depreciar esse ativo. Então, se a resposta a essa questão for sim, então a depreciação do direito de uso do ativo respeitaria a vida útil do ativo subjacente. Se a resposta for não, eu vou depreciar, esse ativo que vai estar ali no meu ativo imobilizado, ele vai ser depreciado no mesmo período do contrato ou na vida útil desse ativo, se esse for menor. Então, digamos que o contrato é de 5 anos, mas a vida útil do ativo é de 4 anos. E eu não vou ficar com esse ativo no final do contrato, então eu deprecio em 4 anos, certo? Mas a gente já vai ver isso em um exemplo, certo? Então, nesse exemplo, devemos lembrar que a entidade registrou o valor residual no passivo, indicando claramente que há prévia intenção de aquisição do ativo no final do contrato. Então, eu já falei isso também na aula anterior. Então, normalmente, quando você já reconhece o valor residual do passivo lá no final do contrato, indica interesse de aquisição desse ativo nesse. Então, vamos ver isso na prática. O ativo que eu adquiri pela modalidade de arrendamento mercantil, ficou registrado lá na minha contabilidade, como nós vimos lá na aula anterior, por R$ 37.182,62. Como a empresa tem intenção de ficar com esse ativo no final do contrato de arrendamento, ela vai depreciar, ela pode depreciar esse ativo por 10 anos, que é o prazo que ela entende que o ativo vai ser útil, vai ser produtivo. O valor residual do ativo depreciável é de R$3.000. Então, olha, não é valor residual do contrato. Olha, o valor residual do contrato era R$2.000. O valor residual do ativo depreciável, ou seja, por quanto a empresa espera vender esse ativo depois que se passarem esses 10 anos, é R$3.000. Então, o valor depreciável é R$34.182,62, que é a diferença entre o 37.000 e o 3.000. Dessa forma, a empresa vai contabilizar todos os anos uma depreciação de R$ 3.418,26, que é R$ 34.182,62 dividido por 10 anos, certo? Logicamente, esse modelo de depreciação deve ser adequado a cada situação. Por exemplo, caso a empresa soubesse que a vida útil desse ativo fosse de 7 anos, sem valor residual relevante, então mantendo o modelo de depreciação linear, que é esse que a gente usou aqui, que é parcelas fixas, a despesa de depreciação anual seria R$ 5.311,80, ou seja, eu pegaria R$ 37.182,62 e dividiria por 7, sem valor residual, num prazo de 7 anos. Então, depende de qual é de como a empresa vê a vida útil desse ativo durante o seu uso na atividade. E também poderia haver a hipótese de não intenção da aquisição do ativo. Então, digamos que a empresa quer usar esse ativo só durante os 5 anos do arrendamento mercantil. Nesse caso, eu não posso depreciar o ativo em 10 anos, porque eu só vou ficar com ele durante 5 anos. Então, aí eu posso depreciar ele com base no tempo do contrato, na vida útil do ativo dos dois o menor. Então, eu não posso depreciar esse ativo num período superior a 5 anos, caso eu não tenha intenção de ficar com ele no final do contrato. Então, na parte superior do slide, é um exemplo de como eu contabilizaria a depreciação desse ativo, ficando com ele no final da vigência do contrato de arrendamento e atribuindo a ele um valor residual. Na parte do meio do slide, você tem uma informação de como eu depreciaria esse ativo sem considerar valor residual para efeito de depreciação e com uma vida útil de 7 anos.
E na última parte do slide é qual é o tratamento que eu daria caso a empresa não tivesse intenção de ficar com o ativo no final do contrato de arrendamento mercantil, certo? E aí nós vamos fazer a contabilização dessas operações, começando pela parte do juro, da apropriação do juro e pagamento da primeira parcela. Então, na mensuração inicial, nós reconhecemos o ativo e reconhecemos a dívida. Na mensuração subsequente, nós temos que contabilizar o pagamento da dívida, da parcela daquele ano, e o reconhecimento da despesa financeira com juros. Então, ó, primeira informação é a seguinte, ó, o saldo da dívida no momento zero é o que nós vimos lá na aula anterior, que é o 37.182. Os valores dos pagamentos, ou seja, 10 mil nos 4 primeiros anos e 12 mil no último ano, está definido em contrato. Então, tudo isso vai direcionando a tua mensuração subsequente. Tudo que está no contrato direciona a mensuração subsequente. A despesa de juros é calculada aplicando-se 12% sobre o saldo da dívida. Exemplificando, 4.461,91 são obtidos aplicando-se 12% ao saldo de 37.182,62. Então, a construção dessa tabelinha eu mostrei para vocês na aula anterior, como é que você chega no juro de cada ano, como é que você atualiza o saldo da dívida em função da amortização. Tudo está demonstrado na prática na aula anterior, aqui a gente só está retomando para fazer a contabilização subsequente. Nas demais linhas, o procedimento é o mesmo, mas os valores dos juros vão caindo, pois o saldo da dívida está sendo amortizado ao longo do tempo, que eu também já falei na demonstração prática da construção da tabela no Excel. E, finalmente, o valor da redução da dívida é obtido a partir da diferença entre os 10 mil do pagamento e o valor dos juros, né, que é o 4.461 no primeiro ano. Ou seja, ao pagar 10 mil, o arrendatário está pagando 4.461,91 de juros da dívida e o restante, 5.538,09, serve para amortizar o saldo da dívida. Então, aqui esse slide, na verdade, tudo isso vocês já viram na aula anterior. É só uma retomada para a gente poder fazer a contabilização dessa informação. Então, agora, para a contabilização dessas informações. Primeira demonstração que vocês veem ali é a apropriação da despesa financeira. Então, no final do primeiro ano, eu vou transferir tudo que é juro que compete ao primeiro ano lá para resultado. Então, vou tirar do passivo do balanço e vou contabilizar na demonstração do resultado do exercício, lá na DRE. Como é que eu faço isso? Eu debito despesas financeiras, os juros, 4.461,91 e credito essa conta lá do meu passivo, que é uma conta devedora inicialmente, e aí eu credito ela de modo com que esse saldo saia de lá e venha para a DRE. Pagamento da parcela 1, eu debito financiamento por arrendamento lá no curto prazo, 10 mil, credito bancos, credito caixa, normalmente bancos, porque é uma operação que ocorre normalmente com bancos. Na sequência, veja, se nós estamos pagando essa parcela, nós já estamos em dezembro de X2. Quando eu chegar em dezembro de X2, tudo que vencer até dezembro de X3 é curto prazo. Então, eu vou ter que transferir uma parcela lá do longo prazo para o curto prazo, certo? Porque agora já estamos em outro tempo. Então, agora eu preciso atualizar a minha dívida de curto e longo prazo. Então, uma parte do que era longo prazo, agora passa a ser curto prazo. Então, como é que eu faço isso? Eu debito financiamento por arrendamento no longo prazo, ou no passivo não circulante, e credito essa mesma conta no curto prazo, ou seja, no passivo circulante. E faço a mesma coisa com os juros. Trago do longo pro curto prazo. E aonde está esse valor? 3.797,34. Então, aqui, ó, a segunda está no valor aqui do segundo ano. No ano 2, os juros do ano 2 representam os 3.797,34, certo? Vamos ver algumas exceções. Essas exceções, elas permitem com que a empresa escolha registrar ou não um ativo imobilizado adquirido na modalidade de arrendamento mercantil financeiro dentro do seu ativo.
Essa exceção ocorre quando, por exemplo, o prazo de arrendamento é inferior ou igual a 12 meses, que aí os organismos internacionais, como é o caso do IASB, entendem que o benefício advindo do reconhecimento como ativo e passivo desse ativo não superior os custos, porque vocês viram, à medida que você reconhece esse ativo como um ativo e o passivo de arrendamento como um passivo, você precisa ficar fazendo mensurações subsequentes, depreciando esse ativo, transferindo o juro lá do passivo para resultado e fazendo esses ajustes periódicos. Então, não compensaria para contratos de curto prazo. Então, a empresa pode optar entre fazer dessa forma que eu mostrei na aula ou não. Mas é importante destacar que se o arrendamento contiver a opção de compra, ele não pode ser considerado arrendamento de curto prazo. Aí, obrigatoriamente, a empresa tem que fazer o registro. E se ela opta por não reconhecer um arrendamento de curto prazo, ela vai considerar só a despesa da parcela, eu já vou mostrar como é que ela faz caso ela opte por não reconhecer o ativo como ativo. Se ela faz essa escolha para um contrato de curto prazo, ela precisa manter essa escolha para todos os contratos, isso passa a ser regra. Ou ela reconhece todos os seus contratos de curto prazo como ativo e passivo, ou ela não reconhece nenhum. Uma segunda exceção é quando o valor desse ativo não compensa, é um baixo valor. Né? Por exemplo, a empresa compra um notebook, compra um celular, compra um tablet lá para os seus gerentes, então é um ativo de baixo valor, e aí esse tipo de arrendamento com ativos de baixo valor também não obriga a empresa a registrar como ativo, ele pode considerar só como uma despesa. Quando ele considera como uma despesa, qual que é o procedimento contábil? Então, caso essas exceções sejam aplicáveis, o arrendatário não irá reconhecer o ativo decorrente do direito de uso, nem o passivo decorrente da obrigação. Então, ao invés disso, os pagamentos associados ao contrato serão reconhecidos como despesa ou custo de um produto ou de outro ativo, se for o caso, em base linear ao longo do contrato, ou em alguma outra base sistemática que melhor represente o padrão do benefício do arrendatário. Então, quando a empresa não for registrar o ativo, como é que ela vai proceder? Ela simplesmente vai debitar uma despesa com equipamentos, por exemplo, despesa com veículos, alguma despesa assim, e ela vai creditar o caixa ou o banco. Então, não tem trânsito pelo ativo imobilizado e nem pelo passivo. Eu debito igual eu pagar uma despesa com água, igual eu pagar uma despesa com aluguel de forma tradicional. Debito a despesa, credito o caixa ou bancos, certo? Então agora vamos lá ver se você entendeu o que eu falei nessas duas aulas, beleza?